Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Vozes da Banda. Hoje nós estamos num espaço diferente, estamos no Complexo Escolar de Sala Mubemba. Estamos a fazer a primeira edição do podcast em alusão aos 50 anos da Independência Nacional. Importa realçar de que a edição especial do podcast Vozes da Banda em alusão aos 50 anos da Independência terá 50 edições com 50 temas a serem discutidos. Mas hoje, de uma forma diferente, estamos aqui para falar de um tema muito interessante, uma novidade que depois os meus convidados vão poder explicar para vocês. Nos deslocamos porque o Demo Salamubemba hoje realizou uma atividade muito diferente e eu tenho aqui os meus convidados, Dr. Milício. Muito bom dia, seja bem-vindo ao podcast. Bem-vindo, entre aspas, né? Bem, muito obrigado, nosso jovem Felipe Campbell. Obrigado, primeiramente, pela ousadia, digo ousadia no bom sentido. Um jovem incansável que movimentou toda a sua maquinaria, todo o seu contingente técnico para estar aqui conosco. Milício Sebastião, também quero saudar aqui o meu companheiro de painel, professor Jorge Capita, que é o diretor do Complexo Escolar número 307. Eu sou Capita. Seja bem-vindo ao podcast Vozes da Banda. Muito bom dia a todos. Queremos também, de forma muito particular, agradecer, a direção do Colégio Dembo Salamubemba, por convidar a nossa instituição a marcar presença no dia de hoje, em função também daquilo que são os objetivos que a direção desse colégio tem, em função daqueles alunos que apresentam alguma dificuldade de compreensão. E olharmos na importância disso, não recusamos o pedido e nos fizemos presente então para também testemunharmos esse ato que de certeza vai ajudar naquilo que o nível de aprendizagem das nossas crianças. Ok, muito obrigado. Enquanto diretor, eu dizia bem-vindo, entre aspas, porque eu estou a desejar boas-vindas ao diretor. É complexo ou colégio? Colégio É Público número colégio. 306. Colégio Público número 306, Demo Demo Salamubemba. Eu estou Salamubemba. acostumado com os complexos. Quer dizer, estou a desejar bem-vindo, boas-vindas ao diretor que é o dono da instituição. Doutor Milício, enquanto diretor-geral, gostava de saber, né, é a primeira experiência como diretor, e primeiro gostava de ouvir de ti quais foram os principais desafios que vivenciou enquanto diretor ou nos primeiros passos da direção. Bora, primeiros desafios que nós encontramos tinha a ver, tal como o nosso repórter ou nosso jornalista disse, é a primeira experiência mesmo. E, no entanto, aquilo causou, na primeira instância, uma certa novidade. Porque tem estado a dizer que toda novidade gera uma determinada estranheza. Estranheza na medida em que determinados assuntos relacionados com inúmeras tarefas, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista patrimonial, quer do ponto de vista das aprendizagens, tornam-se novidades. E, ao se tornar novidade, certamente aquilo gera um certo desconforto da primeira instância. Todavia, nós procuramos, primeiramente, compreender os diplomas que orientam o nosso setor, para que então tivéssemos uma ação de gestão orientada, embasada naquilo que o nosso Ministério preconiza. Outros desafios estávamos a ver aqui no domínio de recursos para podermos levar então a cabo tantos e outros projetos que nós gizamos. Mas, tal como dissemos, de acordo com algumas demarchas que nós fizemos, fomos batendo algumas portas na pessoa do Gabinete Provincial da Educação do Bengo, do Governo Provincial do Bengo, da Delegação das Finanças, especificamente, da Direção Municipal da Educação, e certamente nós tivemos
que é a oportunidade de poder fazer a execução financeira de todos os valores que são então arrecadados a nível das RUPs. Isso aqui nós não é, não é tudo quanto nós certamente gostaríamos de ter, mas diga-se a bono da verdade que veio apagar um fogo na medida em que nós conseguimos resolver alguns problemas pontuais. Coloque só uma pausa. O nosso podcast tem compromissos publicitários, então vamos só dar uma pausa para podermos acompanhar o nosso compromisso publicitário. Nós temos alguns parceiros, então vamos só dar aí uma pequena pausa. Se você está na centralidade do Capar e a fome aperta, a Confeitaria Orquídea Antemo é a solução perfeita para satisfazer os seus desejos. Delícias que dão água na boca. Hambúrguer normal, 1.500 kwanzas. Hambúrguer duplo, 2.500 kwanzas. Big Intemo, especialidade da casa. A combinação perfeita de batata palha, frango suculento, molhos secretos e pão brioche por apenas 1.000 kwanzas. Batata louca, uma montanha de batatas crocantes com frango marinado acebolado, especiarias exóticas que vão te levar ao paraíso dos sabores por apenas 2.500 kwanzas. Na Confeitaria Orquídea Antemo, a qualidade dos ingredientes se une ao sabor irresistível e ao preço justo. Venha nos visitar e descubra o sabor da felicidade. Voltamos. Falava sobre a questão da gestão financeira, que depois vamos passar, né, para dar continuidade. Dr. Capita, diretor da Escola Missionária, e acidentalmente nós estamos aqui. Ainda não falamos do grande objetivo que nos trouxe aqui, que é acompanhar a abertura. Dr. Capita também partilha da mesma experiência. É a primeira vez enquanto gestor de uma instituição escolar, não conhece. Como é que foi ou como é que está a ser? Bem, partindo do pressuposto de que tanto o Complexo Escolar Missionária Santana e o Colégio Dembo Sela Mubemba, por serem escola de referência a nível do município do Dande e também tendo em conta a sua localização geográfica, não é fácil gerir essas instituições, não é? Mas nós, enquanto gestores, temos as nossas ideias próprias e temos estado a trabalhar, naquilo que é o melhoramento tanto das infraestruturas, assim também como na qualidade de ensino e aprendizagem. É importante nós aqui aconselharmos os encarregados de educação, a comunidade educativa, a estarem de braços cruzados, com as direções das escolas, porque não é fácil gerir uma escola, não é fácil gerir uma escola. Nós conhecemos as dificuldades que nós atravessamos, E porque também, eu, por exemplo, a minha instituição tem um caráter religioso, E a igreja, na condição de parceiro principal do Estado, tem estado a trabalhar, na possibilidade de oferecer o maior número possível de vagas para as crianças, com idade escolar, porque sabemos nós que a nível do município do Dande temos mais crianças fora do sistema de ensino do que aqueles a frequentarem as escolas. Então é nossa obrigação como gestor escolar, junto daqueles que são nossos parceiros, criarmos dinâmica para tentarmos mitigar essa situação. E o Complexo Escolar Missionário está agora a viver essa fase, do mesmo jeito também que o Colégio Sela Mubemba está a trabalhar também na requalificação de algumas salas de aula para que no próximo ano letivo haja mais abertura por conta dos encarregados. Ok, muito obrigado. Diretor Milício, hoje acompanhamos, conforme estamos a ver aí nas imagens, acompanhamos a inauguração, ou a abertura de 2 salas de reforço das aprendizagens. Penso que a expressão é essa. Exatamente. Gostávamos que o diretor pelo menos nos explicasse melhor, porque é uma experiência muito nova na nossa realidade. Eu gostava que o diretor pelo menos falasse mais sobre esse ato, essa atividade. Muito obrigado mais uma vez. Olha, eu vou aproveitar com ele, acho que só tem aqui uma tigela, não sei. Bom apetite, bom apetite. Uhum. Eu tenho a sorte de estar aqui junto do nosso catequista, não é? É diretor, mas é catequista também, porque é diretor de uma escola católica. Bem, relativamente... Mas é um catequista? Não sou Não, catequista, seminarista. Bem, relativamente à pergunta que nos faz,
jovem Felipe Campbell, nós gostaríamos de dizer que quando nós assumimos o desafio de gerir essa instituição, traçamos como principais objetivos elevar os níveis de aprendizagem dos nossos alunos. Aliás, nós estamos a nos referir, falávamos primeiramente da experiência de execução financeira, melhoramento da infraestrutura e algumas dinâmicas do ponto de vista da infraestrutura. Todos esses avanços têm um fim último, que é refletir, não é? Refletir nas aprendizagens significativas dos alunos. E, ao final do ano letivo, tivemos contato com alguma realidade do ponto de vista estatístico que a nós não agradou muito. Claro que estamos a falar do ano letivo que encontramos já praticamente ao meio, mas fruto do trabalho que fomos fazendo, ao final conseguimos perceber que o aproveitamento foi aquém daquilo que seria o melhor. Estamos a nos referir dos 66%, enquanto nós poderíamos atingir pelo menos até 90 e pouco por cento. E, dentre todos esses fatores de estrangulamento, o Conselho Pedagógico apontou como dificuldade de aprendizagens os seguintes elementos: alunos com desfasagem de idade. Estamos aqui também a falar de alunos com dificuldades de leitura, alunos com dificuldades de resolução de cálculos matemáticos e muito básicos. Estamos a nos referir também da resolução de alguns exercícios em química muito básicos e como também leitura e interpretação do texto. Estamos a falar exatamente de elementos que servem de base para a compreensão de alguns conteúdos subsequentes. Ora, mediante a isso, o Conselho Pedagógico recomendou e aconselhou a direção da escola que criassem um ambiente separado para que estes alunos então pudessem ter a oportunidade de privilegiar alguns conteúdos que não puderam então aprender no ambiente normal. Por exemplo, não é numa sala de aula normal, a nosso nível, que nós vamos superar problemas específicos de leituras, coisa que poderia ser resolvido no ensino primário. No entanto, ao vermos essas dificuldades, criamos as condições até onde pudemos, não é? Para então termos algum espaço de retroatividades para gerar proatividades. Retroatividades porque o aluno é submetido a alguns conteúdos, não é, que poderia aprender previamente, não é? Que poderia ser o seu perfil de entrada. Todavia, por apresentar essas dificuldades, não é? Nós aqui vamos criar este ambiente. Vamos trazer aqui metodologias muito simplificadas, em matemática, em língua portuguesa, para que o aluno resolva esses problemas que têm a ver com a escrita. Aqui estamos a nos referir de uma atividade ou seja, um processo, um exercício de retroatividade, para poder gerar aquilo que é a proatividade de aprendizagem. Proatividade, nós sabemos exatamente que toda aprendizagem tem que se refletir necessariamente em comportamentos sociais, para que o aluno consiga, então, dar respostas pontuais aos principais fenômenos que a sociedade possa impor, conjugando assim com aquilo que é a lei de base, não é? Cujo desiderato principal é preparar o aluno para que ele possa responder, então, os problemas contextuais, econômicos, sociais, culturais e por ali além. Ok, conforme nós estamos a ver aí nas imagens, elas aparentam ser salas normais, porque quando se fala de salas de reforço ou de recuperação das aprendizagens, acho que nós podemos tirar aí uma ideia, ou aí uma sala com máquinas, mas se nós fez a abertura das duas salas e nós estamos a ver aí nas imagens, são salas normais, é como se fosse uma sala qualquer de aulas. Qual é a diferença desta sala e da outra sala, por exemplo? Também gostava de saber como é que está a mobilização
dos professores para essa atividade, porque independentemente da gestão escolar criar o projeto, é necessário que haja mobilização dos professores, que são os mediadores do processo de ensino-aprendizagem, para que estejam mobilizados, se assim posso dizer, no sentido de darem voz e vez a esse projeto. Efetivamente, professor Felipe Campbell, este projeto, ou esta dinâmica do reforço das aprendizagens melhor, tem o seguinte procedimento. Primeiro, do ponto de vista dos alunos. O aluno, diante da sala de aula, é avaliado o seu nível, o seu perfil de aprendizagem. Avaliado o seu perfil de aprendizagem, se o professor identificar que este perfil ou este gráfico da aprendizagem está um pouquinho aquém do normal, que do ponto de vista cognitivo este aluno apresentar algumas especificidades que geram reforço, esse aluno é encaminhado para o gabinete de apoio psicopedagógico. Que também já existe na instituição. Já existe na instituição, que é coordenado, não é, pela professora Kiesi Poali, não é, que tem estado a fazer muito bem o seu trabalho. Encaminhado ao gabinete de apoio psicopedagógico, vão se levantar quais são os fatores que concorrem para a não ocorrência normal desse processo de ensino-aprendizagem. Depois desse passo, vamos identificar se esse fator está ligado a fatores curriculares ou então fatores cognitivos, porque aqui internamente a nível da escola, nós podemos apontar que as aprendizagens podem, não ocorrer por fatores curriculares naqueles aspectos quando o professor furta-se de cumprir cabalmente, didática e metodologicamente com as suas tarefas em sala de aula. Aqui nós temos outro tratamento, mas se notarmos que se trata de uma dificuldade cognitiva, nós encaminhamos esse aluno para a sala de reforço. Criamos os grupos. Mais uma pausa, só para um pequeno intervalo e para os nossos compromissos publicitários, porque senão os nossos parceiros nos matam. Muito obrigado. Estamos juntos, aguardem só mais um minutinho, acompanhar a publicidade. Se você está na centralidade do Capar e a fome aperta, a Confeitaria Orquídea Antemo é a solução perfeita para satisfazer os seus desejos. Delícias que dão água na boca. Hambúrguer normal, 1.500 kwanzas. Hambúrguer duplo, 2.500 kwanzas. Big Intemo, especialidade da casa. A combinação perfeita de batata palha, frango suculento, molhos secretos e pão brioche por apenas 1.000 kwanzas. Batata louca, uma montanha de batatas crocantes com frango marinado acebolado. Especiarias exóticas vão te levar ao paraíso dos sabores por apenas 2.500 kwanzas. Na Confeitaria Orquídea Antemo, a qualidade dos ingredientes se une ao sabor irresistível e ao preço justo. Venha nos visitar e descubra o sabor da felicidade. Ok, voltamos. Muito obrigado por estar ali. Agora, Ainda não falei parte dos professores. sim, mas eu tenho algumas questões quanto a isso, porque eu também tenho uma forma de pensar a educação. Exatamente. O estudante é praticamente o resultado do conjunto de elementos que participam dentro do processo. E nós temos um elemento primordial que é o professor. O professor é o mediador das aprendizagens, entre o que o aluno sabe e aquilo que ele consegue fazer com a ajuda de um mediador. É ali onde aparece o papel do professor. Eu sempre digo assim, diferente da igreja, o professor, dentro da sala de aulas, o aluno ou aprende ou aprende. Já a igreja, Jesus orientou, vão, batem a porta, se vos abrir, eu não sei muito bem, peço desculpa senhor catequista, mas acho que a lógica é essa, se abrirem a porta, entrem, se não abrirem, vocês sacolhem vossos pés e vão embora, porque o professor se achar que esse aluno não aprende, transferir a um outro professor, está fazendo a mesma coisa. Diferente do médico, quando vê que a doença está grave, ele transfere o aluno, o paciente, a um outro médico. O que é que eu quero dizer? Porque a direção entendeu partir na criação de um projeto para a recuperação das aprendizagens do aluno e não olhar primeiramente ao professor, porque se o aluno não aprende, eu defendo que o culpado é o professor. Por que o culpado é o professor? Vamos olhar o professor. O professor
por exemplo, tem o gabinete psicopedagógico, tem a sociedade, tem a comissão de paz encarregada de educação, tem o conselho pedagógico, tem a direção da escola, tem o próprio ambiente escolar. Então, são N elementos que concorrem para o processo de ensino-aprendizagem e o professor tem acesso a todos esses elementos. Porque eu estou aqui a ver, por exemplo, meu ponto de vista. Ao olharmos na recuperação das competências ou das aprendizagens dos alunos, nós estamos a culpabilizar o aluno e nós estamos a nos excluir das nossas responsabilidades, partindo do princípio de que o professor tem responsabilidade de garantir a aprendizagem do aluno. Então, eu queria saber o porquê partir por uma sala de recuperação das aprendizagens e não partir por uma sala, por exemplo, de reforço de competências do professor, porque toda ação do professor resulta sempre na aprendizagem do aluno. Ora, bela reflexão e nós gostaríamos de parabenizar esta incursão que faz, porque também, de certa maneira, nos ajuda a recuperar alguns conteúdos ora perdidos. Bem, nós estávamos aqui a refletir. Claro que só antecipou a nossa abordagem relativamente aos professores. Para a nossa escola, nós somos uma escola do primeiro ciclo. Os requisitos essenciais para um aluno que vem à nossa escola, não é? É que ele saiba, pelo menos, ler e escrever. Ler e escrever. E que compreenda efetivamente e tenha pelo menos domínios básicos para a resolução de alguns cálculos básicos. Isso é por um lado. Vou responder depois um pouquinho mais ativamente. Esse é para quem vem ou para quem sai? Essa é para quem vem, por exemplo. A escola imagina... primário? Não, a escola é apenas do primeiro ciclo, sétima, oitava, nona e as classes da EJA, que é Educação de Jovem Adulto. Okay. Por isso que é colégio. Exatamente, é colégio. No entanto, estes alunos com essas dificuldades que poderiam ser colmatadas no ensino primário, se nós identificarmos aqui, certamente nós não é para não ter que fazer, como é que eu poderia dizer, uma realização didática dentro da escola, criou-se esse espaço para permitir que o aluno tenha bases para a compreensão de outras matérias. Agora, senhor diretor, sem querer lhe cortar, não estaríamos a partir por um processo de exclusão e não inclusão, partindo do princípio de que, vamos lá olhar, no nosso tempo, penso que nós estudamos no mesmo tempo, existia pré dos burros e pré dos espertos. E até dividiam assim, a fila dos... fila dos burros. Não, mas isso é a verdade. Mesmo até atualmente, algumas escolas ainda fazem assim. Sim, não é? Tem uma fila dos mais inteligentes e a outra fila... burro mesmo. Não, esse burro... Não, mas era não, assim. Graças a Deus nós fazíamos parte dos inteligentes, né? Mas era assim, pré dos burros e pré dos espertos. Ok. Por que eu digo isso? Os países mais avançados, do ponto de vista da educação, já não existem, por exemplo, as escolas especiais. Existem escolas inclusivas, onde o surdo, o cego, o dislexo, todos participam da mesma sala. Quem tem a responsabilidade de garantir as aprendizagens para todos é o professor. Quer dizer, o professor deve estar munido de conhecimentos e técnicas, ferramentas suficientes para que ele garanta as aprendizagens a esses alunos. E a escola em si deve criar condições para que o professor exerça a sua função como deveria ser. É apenas uma reflexão. Primeiro é que, tanto parabéns pela iniciativa, porque independentemente de existirem várias correntes que defenderem as escolas inclusivas, mas nós nos encontramos num país em que ainda temos escolas especiais. Por exemplo, a título de exemplo, essa instituição era uma escola de ensino especial, que agora já está na zona da Açucareira. E as escolas especiais ainda existem, que é uma forma de incluir, mas excluindo. Então, é por isso que eu trago essa reflexão, né? Porque ao invés de termos uma sala, não é que eu não concorde, é apenas uma reflexão, é só uma reflexão. Boa. É apenas uma reflexão. Queria só, se me permite. Sim, tem a bondade. Um ponto de ordem. Né? Pronto, em Angola também já é assim, né? As escolas hoje também já estão no processo de inclusão, não de exclusão. Mas aqui é preciso nós observarmos algo. Por exemplo, nós a nível das nossas escolas temos muitos alunos autistas. E aqui vem a questão, quantos professores estão capacitados para lidar com esses alunos?
Não, mas a grande E questão, nós, quem desculpe identificou só, a ti? desculpe só. Não, existem crianças que são autistas com comportamento visível. Não é preciso até um especialista para observar a criança e para perceber que essa criança precisa de um tratamento especial. E a nível das nossas escolas, não é? Os próprios gabinetes psicopedagógicos também não estão preparados. Isso nós temos que ser claro e aceitarmos essa dificuldade que paira por nossas escolas. Não estão preparados mesmo para lidarem com situações dessa natureza, não é? Por exemplo, eu particularmente, só fugindo um pouco do tema e tentando responder à questão que colocas ao diretor Milício. Eu na minha escola tenho alguns alunos autistas e tenho uma menina com um nível muito acentuado, que até os colegas que trabalham no gabinete psicopedagógico têm estado a encontrar dificuldade de lidarem com aquela criança. Então, aqui vem a necessidade de nós irmos buscar assistência técnica aos colegas que estão nas escolas especiais. Não é? É importante isso porque as nossas escolas ainda carecem de muitos quadros e muitas das vezes nós somos obrigados a fazermos alguma adaptação e alguns projetos que são aprovados por lei. Quando não se tem a garantia técnica para lidar com ela aqui na base. Essa conversa não vai custar nas cabeças. Não, não vai, não vai. É professor Felipe Kembo. Se me permitir um ponto de ordem. Eu falava aqui sobre... Tocou num aspecto muito importante que liga exatamente o professor. Claro, eu concordo com a reflexão que apresenta. Os professores não estão isolados nesta matéria. Se por um lado os alunos têm este espaço para então poder privilegiar a recuperação, o reforço de algumas aprendizagens que seriam de forma prévia para a compreensão dos conteúdos locais e contextuais, os professores também têm um plano específico, não é? De reforço de competências. Dentre eles estamos a falar exatamente das formações contínuas que nós temos estado a realizar por algumas em conjunto e depois noutra por especialidade. Sem querer lhe cortar, falou muito bem. Não, mas eu posso ainda chegar até... Eu queria só... Guarda só um pouquinho a questão. Permita-me só queria só uma pausa. Ok. Falou, por exemplo, não estamos no tribunal, né? Nós não estamos no tribunal. Nós não estamos no tribunal, mas nós estamos aqui a discutir uma questão muito preocupante. Estamos a discutir ideias. Falou, por exemplo, ainda bem que tenho aqui 2 diretores. Eu não sou diretor, graças a Deus. Então eu vou falar aquilo que eu penso sobre a educação e aquilo que vocês fazem enquanto gestores. Aí eu quero falar também, ainda bem que tocou a questão da como é que se diz? Treinamento Pedagógico. O treinamento pedagógico, primeiro, é um projeto muito fixe, eu louvo a iniciativa. Mas a grande questão, onde é que se falha, por exemplo, na materialização? O diretor falou aqui questão muito interessante. Os gabinetes psicopedagógicos, muitas das vezes, hoje em muitos casos, eles também não estão preparados o suficiente para atender com certas situações. Agora, a grande questão é, por exemplo, a tua escola também é uma ZIP? Sim. É uma ZIP. E é responsabilidade da ZIP fazer esse diagnóstico e procurar, por exemplo, superar, porque as ZIPs não estão isoladas. A ZIP é como se fosse uma direção municipal da educação em núcleo. Quer dizer que a ZIP tem vários elementos, para além da questão da capacitação docente, a questão das aprendizagens dos próprios alunos. Então, tem várias tarefas. Eu penso que as escolas, né, ou enquanto vocês que são gestores, poderiam pensar também nisso. Ao invés, por exemplo, eu primeiro não concordo, eu não concordo pela forma que as ZIPs materializam o seu processo de capacitação dos professores. Não é possível formar, ou então capacitar, ou superar, não sei qual é a expressão que nós vamos utilizar, um professor de matemática e um professor de história na mesma sala. Não é possível. Porque tudo bem que a didática é geral, mas existem questões que são meramente específicos para uma determinada matéria. Por exemplo, se os conteúdos da disciplina de história são conteúdos históricos, conteúdos conceituais, já na matemática não, são conteúdos cognitivos, são conteúdos procedimentais, que são diferentes na forma de transmissão. E as metodologias a serem utilizadas são diferentes. Então, é responsabilidade, sobretudo, das direções da escola. Eu entendo que os colegas que fazem parte
dos gabinetes psicopedagógicos, até um certo ponto, não tenham uma qualificação exata. Primeiro, já vos dizer, eu participei do processo de formação dos professores, dos atuais gabinetes psicopedagógicos, eu participei. E olha que essa iniciativa eu fiz parte quando se desenhou essa iniciativa. Nós, na altura, enquanto estudantes da Escola Superior-Pedagógica do Bengo, a nossa sede de práticas foi aqui. Nós realizamos o primeiro evento provincial, onde nós capacitamos aproximadamente 40 e tal, 40 e pouco, 50 profissionais para gabinete psicopedagógico ao nível do município de Dante. E eu falo disso também na minha monografia, por isso que eu falo com propriedade, e eu conheço quase todos que fazem parte desses gabinetes. E eu tenho o programa curricular que formou esse pessoal. Então, o que eu noto? O que eu noto é que as direções da escola, eles garantem toda a confiança, né, se assim posso dizer, a esse pessoal. Mas, em nenhum momento, por exemplo, tanto o gabinete provincial, a direção municipal e as instituições de ensino se preocuparam, por exemplo, em capacitar esse pessoal para os gabinetes, dos gabinetes psicopedagógicos. Por exemplo, existem pessoas que trabalham no gabinete psicopedagógico que são formadas em matemática, por exemplo. Por quê? Porque naquela altura a Escola Superior-Pedagógica do Bengo pediu pessoas para fazer essa formação e depois a direção municipal, como é que funcionou, criou-se os gabinetes psicopedagógicos. Não é lá tão de errado, é para ter um certo ponto, porque existem algumas matérias que são muito complexas. Por exemplo, o diretor Capita falou da questão do estudante autista. Imaginemos que quem está lá no gabinete psicopedagógico é alguém que participou daquele seminário que durou 2 meses, penso eu, durou 2 meses, e semanalmente eles tinham uma sessão de aulas que era praticamente 90% teóricas. Como é que vai conseguir identificar, por exemplo, que esse é um autismo do nível A, do nível B, por exemplo? Como é que ele vai identificar que esse aqui não é autista, esse apenas tem um transtorno de conduta, por exemplo, ou transtorno opositivo desafiante? Não tem como. Então, eu penso que as direções das escolas poderiam pensar também nisso, dos gabinetes que existem, ao invés deles serem apenas monótonos, era um momento de pensarem como, por exemplo, qualificar esses profissionais para que eles sejam altamente competentes. E nós, ao nível da província, temos quadros de que vocês desenham, por exemplo, um perfil. Nós queremos um perfil praticamente assim. Por exemplo, o gabinete psicopedagógico, para além de só olhar, aconselhar, ele tem que realizar atividades, por exemplo. Tem que realizar atividades lúdicas, por exemplo. E atividades lúdicas, eu tenho a plena certeza que naquela altura nós não trabalhamos como trabalhar uma atividade lúdica na sala de aula. Não sei se isso é redundância, né? Não trabalhamos isso. Então, era um momento em que vocês podiam refletir, os gestores. Acho que temos que ter um fórum de gestores escolares. Claro, eu já queria Dande, sugerir sim. exatamente isso. Fórum de gestores Sim, fórum escolares de Dande, gestores e procurar discutir essa matéria. Eu praticamente estarei lá. Se o Vozes da Banda for convidado, até nós podemos ser os mentores da iniciativa. Deixa Senhor só, diretor deixa municipal, só, estamos deixa, aqui a sugerir. deixa só aqui mencionar um aspecto importante. É claro que parte das ideias que aqui apresentou, me pareceu que fala com propriedade sobre algumas questões que têm a ver com o gabinete de apoio psicopedagógico. Eu concordo quando fala que as pessoas devem ter qualificações para poder compreender realmente os problemas das áreas que respondem. E nós, muito sinceramente, graças a Deus, temos um gabinete de apoio psicopedagógico com técnicos, não é? A nossa técnica é formada em psicologia, não é? E que certamente... Orientação vocacional, eu conheço. Exatamente. No Eu entanto, conheço todos. tem um programa específico de atividade, não ficam simplesmente naquilo que é o quesito de atendimento aos alunos, mas como também ao nosso gabinete já chegou um plano de necessidades para se criar um ambiente para um trabalho mais especializado desta mesma área. No entanto, estamos aqui a querer dizer que não estamos a dizer que o problema está terminado. Claro que concordo que, como se trata de uma área que visa compreender os fenômenos de aprendizagem, não vamos simplesmente ficar no especialista em psicologia. É importante também colocar ali um antropólogo, um sociólogo, um médico, sim, para poder então fazer a vinculação daquilo que é o caráter da interdisciplinariedade.
E claro que não é um desafio, mas enquanto for um desafio, é importante que se marquem os primeiros passos, que é isso que as nossas escolas estão a fazer no âmbito daquilo que é a compreensão desses fenômenos. Agora, doutor Capita, falou algo muito interessante, de ter estudantes com autismo na tua instituição. Como é que é a relação entre a escola e os pais encarregados de educação desses meninos? Será que eles sabem que essas crianças têm autismo? Será que antes sabiam? Ou é apenas uma desconfiança? Mas pode falar, hein? Bem, relativamente a essa questão, pronto, nós temos a graça a nível da escola missionária de termos uma boa parte de professores que são formados em psicologia, por sinal também, eu na condição de diretor também tenho essa formação a nível superior, né? E o que temos estado a fazer é sempre convidar os pais, informar aos pais e junto dos pais encontrarmos alguns especialistas para ajudar então na superação dessas mesmas crianças, mas muitas das vezes não tem sido fácil. Não tem sido fácil porque há pais ou encarregados de educação que não aceitam, não é? Não aceitam essa condição dos filhos. Então, isso tem criado muito estrangulamento, não é? Relativamente ao coisa, a superação, não é? Que esses mesmos alunos têm feito ou têm estado a atravessar. Mas enquanto gestor, o que nós temos estado a fazer é continuar a mobilizar os pais, não é? Termos um contacto permanente com os alunos em causas. Não é? Há situações até que há pais que têm estado também a abraçar, não criam-nos dificuldade. Há quem entende que, por sinal, a direção da escola por si só quer que o menino não deve ficar na escola e tudo mais. Não tem sido fácil para nós. Né? Mas eu queria recuar um pouco também quando falava sobre a questão do treinamento. Não é? Eu me recordo que eu trabalho na escola missionária há 18 anos que eu trabalho na escola missionária e eu me recordo que a escola missionária foi a primeira escola a dinamizar a questão do treinamento. E nós, quando trouxemos o treinamento, nós trouxemos num figurino muito diferente depois do que foi adotado hoje. Eu, por exemplo, já reclamei isso, eu falo sempre isso, não tenho medo de falar isso. Eu não estou de acordo com a forma dos treinamentos. A dinâmica que se usa hoje nos treinamentos, eu não vou de acordo, não é? Mas pronto, são orientações. Não é? São orientações. Nós já vivemos situações no passado de que a escola missionária, não é? Sendo obrigada, por exemplo, a deixar de dar aulas porque estávamos muito avançados. Temos que aguardar uma outra escola que faz parte da nossa ZIP. Não é? Então havia aquelas situações às vezes em que havia necessidade de aplicarmos provas em conjunto e depois nós olhávamos pelos conteúdos, as escolas que faziam parte da ZIP na altura não tinham o mesmo paladar que a escola. Então isso fez com que nós depois começamos também a ver a própria zona de influência pedagógica que foram criadas, estavam a criar também alguma dificuldade a nível da nossa escola. Porque aquilo que a escola missionária faz, as outras escolas também fazem. A escola missionária não faz magia. O que existe na escola missionária é uma rigorosidade total, não é? Por parte daquilo que é a exigência do cumprimento dos programas, não é? Metodológicos. E muitas das vezes alguns gestores não observam essa questão. Isso é que tem estado a criar estrangulamento no processo de ensino e aprendizagem. Porque se nós irmos buscar o foco, a ideia inicial do surgimento deste treinamento, é uma ferramenta que de certeza vem dar um suporte técnico naquilo que são as competências que nós queremos que nossos alunos adquiram. Sim. Mas agora, olhando naquilo que é a execução do próprio treinamento, né? E aquilo que o Felipe disse há bocado, estamos a ver que os professores de história, biologia, não sei o que são... Até os técnicos administrativos também participam do treinamento. Mas estamos a tirar, por exemplo, estamos a convidar, por exemplo, ou estamos a desenvolver um tema, por exemplo, hoje vamos falar qual é o efeito da aplicação da falta. Isso tem que tipo de influência no aluno. Então, são essas questões que nós devemos mesmo sim rever a nível dos nossos treinamentos, porque o treinamento não foi concebido nessa perspectiva, mas infelizmente ainda
pensamos que não, vamos só fazer para as pessoas perceberem que nós realizamos. Então aí onde está o nosso problema. Mas eu gostaria também de intervir com dois pontos. Primeiro ponto, falou aqui sobre a questão do treinamento. Nós, muito especificamente, a nossa ZIP, a ZIP número 7, ou 07, para chegarmos até o treinamento, nós temos aqui um processo de observação de aulas. Nós temos um processo de observação de aulas mediante o uso de um portfólio que responda efetivamente aquilo que são as exigências de todos os procedimentos que um professor deve ter, deve observar. Pode só, por favor, ainda, diretor. Yeah. No entanto, todos os procedimentos que o professor deve adotar ao realizar a sua aula. Encontrando essas dificuldades, são doseadas para se levar em debate. E só para dizer, aqui muito especificamente, isso aqui o Gabinete Provincial da Educação fez sair agora uma orientação que, doravante, os treinamentos deixam de ter aquela configuração que o senhor jornalista acabou aqui de mencionar. Já não vão ser de forma coletiva ou de forma conjunta, tendo em conta aquilo que são as especificidades que apresentou. Eu concordo que existem cadeiras de fóruns conceptuais e as outras de fóruns um pouquinho mais procedimentais. Embora, se for mais rigoroso, todas podem beber uma da outra. Exatamente. Agora, aqui nós já temos exatamente essa prática, professor Felipe Kembo. Se tu vieres aqui aos sábados, vai encontrar o professor de Educação Física na sua sala de aula com os seus técnicos, não é? Nós damos essa responsabilidade aos coordenadores de disciplinas, pessoas especialistas, não é? Na matéria, que vão observando todos os constrangimentos mediante a observação de aulas que eles fazem nos seus colegas e se encontrar, por exemplo, que esse professor tem dificuldade de linkar os objetivos, sim, os objetivos com os métodos. Certamente vai tematizar esta questão no próximo treinamento. E se for exemplo em língua portuguesa, a mesma coisa, vamos encontrar todos os professores de língua portuguesa a problematizarem as questões identificadas no processo de ensino e aprendizagem. Agora, temos que fazer menção, professor Felipe Kembo, não podemos simplesmente fazer uma formação dessas especificidades, que existem questões não é conjunturais, existem necessidades conjunturais. Por exemplo, aquelas que estão um pouquinho mais voltadas com a legislação do setor, interpretação das leis, não é? As questões da concepção do próprio sistema educativo. Aqui já estamos mais ligados um pouquinho do ponto de vista conceptual. Aí sim nós podemos linkar todos os professores. Falou-se também aqui, procurou saber se no âmbito, só para tentar fazer uma retroalimentação, no âmbito do lançamento dessas salas de reforço, era só para dizer que o professor não vai colocar o seu aluno noutras mãos. Não, é o mesmo professor que poderá vir em outro tempo letivo. Ou seja, imagine que o professor Felipe Kembo, professor de língua portuguesa, teria 24 tempos letivos, como orientam os diplomas. Ele é dado, não é? 18 tempos letivos para completar os 6, não é? Nas salas de reforço. Ou seja, de manhã o professor Felipe Kembo tem 18 tempos, ou seja, numa semana. Mas terá de fazer uma compensação de tarde para vir novamente fazer aquilo que é a compensação e reforçar as aprendizagens dos alunos. Bem, são ideias, eu respeito, mas não concordo muito quando traz aqui a possibilidade de haver uma exclusão, porque eu ainda defendo que a aprendizagem não é a aprendizagem, é o principal fator de inclusão. A olhar para aquilo que é o impacto que se cria, não olho muito para aquilo que é o procedimento, para aquilo que é o ambiente criado. Eu, para mim, entendo mais que o essencial é o impacto que possa gerar naquele mesmo processo. No entanto,
deixou aqui algumas reflexões muito importantes. Claro que já é a altura de pensarmos num fórum que tem a ver com a gestão. Deixa dizer que, embora não é o Gabinete Provincial da Educação, não é, junto do governo provincial do Bengo já tenha realizado o PREC G3, que visa exatamente a capacitação dos gestores, mas ainda assim nós entendemos que precisamos a nível local privilegiar um espaço que possa ser fértil a esses temas relativamente e temas um pouquinho mais ligados às questões cognitivas e ir buscar pessoas especializadas nesta mesma matéria. E só para dizer que nós aqui já temos também um plano gizado para responder essa matéria. A área pedagógica já preparou um programa, um projeto que tem a ver com a realização do fórum, não é, sobre educação, onde vamos certamente convidar, não só os nossos professores farão parte, como também alguns gestores, para então podermos refletir a respeito dessas questões das aprendizagens. Ok, já estamos na reta final, mas eu considero só aqui tentar abrir um parênteses. Eu, quando falava sobre a questão da exclusão, eu me referia a partir do princípio de que o professor, ao planificar, ele planifica pensando no aluno que aprende de forma mais lenta. Então, pensando nessa linha de pensamento, como é que partindo dessa linha de pensamento, foi daí que surge a ideia de nós tentarmos excluir alguns. Por quê? Porque esse estudante que está na sala de reforço das aprendizagens é o estudante que aprende de forma mais lenta lá na sala de aulas. Então, que pode se subentender de que o professor não planifica ou então não consegue planificar a altura daquele mesmo estudante. Mas, já, tanto parabéns, sobretudo, tanto parabéns pela iniciativa e antes de terminarmos, vamos só ouvir aqui os depoimentos do diretor municipal da educação em torno desse ato. O que observamos hoje não é simplesmente ato de corte de fita, é um compromisso que nós, enquanto direção municipal, aliado às escolas do primeiro ciclo do ensino primário, temos, no sentido de então recuperarmos as aprendizagens dos nossos alunos. E o ato que acabou de acontecer visa mesmo no reforço das aprendizagens dos nossos alunos, aqueles que, fruto do processo das avaliações, não conseguiram atingir os níveis desejados. É um ato muito importante se pensarmos de que o que mais nos interessa no processo de ensino-aprendizagem é a própria aprendizagem do aluno. Passa a ser um ato muito importante, quer para a comunidade, quer para os próprios professores, assim como para os alunos, porque vai visar, sobretudo, em integrarmos aqueles alunos que, do ponto de vista de ritmo das aprendizagens, não atingiram os níveis desejados. Até agora é a primeira, mas temos em Forja outras escolas que, na medida que vão se arrumando, vamos abrindo essas salas de recuperação. Ok, voltamos agora para a última parte e nessa última parte não demora, eu gostava de dar 2 minutos ao diretor Milício e 2 minutos ao diretor Capitão. Vou começar o diretor Milício, tem 2 minutos para falar alguma coisa. Cólera, por exemplo. Muito obrigado, mas eu queria dar privilégio ao nosso... Ao nosso visitário, exatamente, né? sim, Dois para estão encerrar. no pula, Sim. né? Pronto, primeiramente eu queria parabenizar a direção do Colégio Dembo e Sela Mubemba, não é? Por essa ousadia no bom sentido. Dizer que estão de parabéns, é uma iniciativa que toda a comunidade educativa desse colégio poderia aplaudir, não é? Ou deve aplaudir. Mas aqui deixar também um conselho a esta direção para que mobilize os encarregados de educação para permitirem que as crianças, não é, consigam participar dessas aulas de recuperação, porque um dos nós de estrangulamento no processo de ensino e aprendizagem das nossas crianças somos nós mesmos encarregados das crianças, porque para os pais sabem que, por exemplo, para os meninos que vêm no período da tarde, só sabem que não, eles estudam de tarde, não podem vir de manhã porque têm atividades de casa para fazer. Sim, então, há essa necessidade de, se possível, convidar os encarregados de todos os alunos envolvidos nesse processo para que sejam mobilizados, não é? E pedirem que, quando chegue essa hora, o horário dos meninos virem participar dessas aulas, é importante que as crianças venham, porque isso vai ajudar muito naquilo que é o processo de ensino
e aprendizagem. Muito obrigado, senhor doutor Pronto, de nossa Capita. parte, mais uma vez agradecer ao diretor Muito Milício, obrigado. não é? Pelo convite. Nós gostamos do que vimos aqui, de certeza também, apesar de que não é algo novo também na escola missionária, mas em função também de outras conversas que tive com o diretor Milício, surgiu-nos também algumas ideias inovadoras e de certeza também vamos lá levantar um projeto não tão quanto igual a este, mas que também não é, vai também ter reflexões positivas na vida das nossas crianças. Muito obrigado. Doutor Milício, 2 minutos. Bem, eu começo por agradecer que nos 2 minutos que foram cedidos ao diretor Capita, cedeu 1 minuto para refletir e aconselhar a nossa instituição. Já quero agradecer por este facto. Ora, os meus 2 minutos que começam a contar a partir de agora, eu gostaria de aproveitar para apelar à sociedade, não é? Sabe-se que atualmente estamos diante de um surto, não é? Cólera, que a cada dia que passa vai dizimando muitas vidas. E nós sabemos exatamente que a cólera, se olharmos para aquilo que são as causas, tem a ver com a forma como nós cuidamos da nossa higiene. E que certamente nós voltamos aqui a reforçar aquilo que são os cuidados em casa, prestarem atenção na água, prestarem atenção também em lavar sempre as mãos. Vamos evitar comer alimentos na rua, de preferência comer em casa, não é? Lavar bem as verduras, os legumes, não é? Para que não possa então causar essa questão ou esse surto da cólera. Outro sim, eu gostaria de dedicar algum tempinho dos meus 2 minutos, não é, a iniciativa Vozes da Banda, não é? Nós queremos encorajar pela iniciativa, dizer que se trata de um projeto que gera muitos custos e notou-se que tem muita coragem de investir no ramo, não é, que aqui nos apresenta, dizer que siga em frente, siga adiante, que as dificuldades não vão faltar. Diga só para as pessoas nos apoiarem. Vamos aqui também fazer um apelo aos empresários para que possam então se juntar a essa causa e poder apoiar essa iniciativa Jovens da Banda, porque é por meio dessa iniciativa que algumas mensagens chegam, não é, a muitas famílias. Hoje, por exemplo, estamos a falar sobre aprendizagem. É por meio, gastou-se saldo, moveu-se equipamentos, gastou combustível e nós aqui já nos sentimos um pouquinho privilegiados e ao mesmo tempo comprometidos pelo fato de nós não termos pago nem sequer algum tostão, mas ele está aqui com seu equipamento. E é fator de dizer que siga adiante, chamar mais uma vez aqui os empresários, vamos apoiar com saldo, com um smartphone, com um tripé. Tem espaço para publicidade também. Tem espaço para publicidade, para você que pode vir publicitar a sua marca. E também aqui agradecer a minha equipa com quem trabalho. É uma equipa incansável. Quero aqui estender uma palavra aos meus auxiliares, nomeadamente ao professor Bedão de Ambuila, subdiretor pedagógico, a professora Eva Paulino, a subdiretora administrativa e todos os coordenadores, sem deixar de fazer menção aos supervisores, os coordenadores de turno, toda a massa associativa dessa mesma instituição. Agradecer os nossos pais encarregados de educação, que muito têm estado a fazer para a melhoria do nosso colégio. Vamos aqui acatar o conselho do diretor Jorge Capita, vamos sim sensibilizar os encarregados para que, embora já fizemos isso na última reunião que nós tivemos com os pais encarregados, sensibilizamos que os seus filhos alguns passarão a vir em horas diferentes para fazer o reforço das aprendizagens, mas deixa aqui um repto muito importante que nós vamos considerar, que é reforçar mais uma vez a todos os encarregados que mobilizem, sensibilizem e controlem os seus filhos para que então não se furtem desta responsabilidade e deste esforço, desta dinâmica que a nossa direção aqui acabou por implementar. E mais uma vez, dá de parabéns aos Vozes da Banda. Muito obrigado. E para ti que nos acompanhou, siga nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram.
comenta, porque a única forma que tens de nos gratificar é colocando like nesse vídeo, deixando o teu comentário e o Facebook vai entender que esse conteúdo é importante. Estamos juntos e muito obrigado.